Olá, tudo bem? Como é que você está? Espero que você esteja bem. No vídeo de hoje eu quero trazer para você 4 fatores que facilitam o abuso espiritual no contexto neopentecostal brasileiro. Então, ao longo dessa série de vídeos, você pode conferir o meu motivo, o que me motivou a pesquisar esse tema tão espinhoso. Um breve histórico também do neopentecostalismo brasileiro, uma espécie de genealogia do neopentecostalismo, de onde surgiu, quem são essas igrejas, E também uma definição do que é abuso espiritual. E aí lembrando que o abuso espiritual ele acontece quando um líder ele utiliza a Bíblia Sagrada para coagir, controlar, manipular o fiel. Na maioria das vezes é perpetuado pelo líder, mas ele também pode ser feito pela própria igreja contra seu líder, mas esse tipo de abuso é mais raro de acontecer, especialmente no Brasil. No Brasil, pensando mesmo no ramo neopentecostal, o abuso espiritual ele é infligido do líder para a congregação. E existem alguns fatores, algumas atitudes que facilitam isso. E esses fatores, essas atitudes estão presentes nessas igrejas neopentecostais, as quais possuem a figura do líder fundador, as quais têm uma cultura forte de honrar seus líderes, de respeitá-los e de elevar a ideia que eles são a voz de Deus entre nós. Então, o primeiro fator, a primeira atitude que facilita o abuso espiritual numa igreja neopentecostal brasileira é o seu desprezo pela teologia. A teologia, ela é uma ciência na qual a gente estuda a respeito de Deus, sobre sua palavra, e tudo aquilo que engloba, Não é ciências da religião. Ciências da religião é um pouco mais abrangente, ela pega todas as outras religiões, ou as principais religiões. A teologia em si, embora ela apresente um estudo a respeito dessas outras religiões, ela se focaliza em Deus, em quem é Deus, quais são seus atributos, o que é pecado, enfim, ela se focaliza muito para o estudo de Deus e do sagrado e da Bíblia também. As igrejas neopentecostais como um todo, especialmente essas grandes igrejas neopentecostais, como a Igreja Universal, a Igreja Mundial, elas desprezaram a teologia. Não significa que elas não possuam teologia. Não significa que elas não têm a sua crença. Mas, de um modo geral, elas rompem com boa parte do cristianismo protestante histórico e até mesmo rompem com o pentecostalismo histórico e clássico para ser uma nova religião. Alguns pesquisadores, por exemplo, como meu orientador, o professor Jaziel Guerreiro, ele vai classificar essas igrejas como isocristãs, Elas não são cristãs. Então, em sua maioria, eles utilizam o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6, para fundamentar a ideia de que a teologia não é importante, porque a letra mata, mas é o Espírito quem dá vida. Inclusive Paulo Romero ele tem uma citação bem interessante sobre isso. Ele diz num dos seus livros que
ainda não aconteceu na história do neopentecostalismo a conciliação entre a hermenêutica e o querigma, né? Entre a interpretação correta da Bíblia e o poder de Deus. Então, ao longo de décadas, até mesmo o pentecostalismo antigamente mostrava alguma certa repulsa ao estudo teológico. Hoje em dia, você percebe que muitos pentecostais, eles estudam a teologia, eles se importam com a teologia. As igrejas Assembleia de Deus, por exemplo, é uma grande referência, né, nessa questão teológica pentecostal. Mas as igrejas neopentecostais, especialmente a Universal do Reino de Deus, ela é a principal igreja desse movimento, ela se distanciou do estudo teológico. E ela também não incentiva seus pastores. Então, os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, eles não possuem formação teológica. Diferentemente de todas as outras igrejas cristãs, ou dos ramos cristãos, vamos pensar, Igreja Católica Apostólica Romana, o padre necessita ter um estudo teológico e também um estudo filosófico. As igrejas históricas, as igrejas luterana, batista, presbiteriana, metodista, anglicana, congregacional, todas elas também exigem que os seus candidatos ao ministério pastoral, aliás, exigem de seus candidatos ao ministério pastoral, um estudo teológico formal. Geralmente essas igrejas, essas denominações históricas, elas possuem seminários teológicos, elas possuem a sua própria estrutura de ensino da teologia. E embora essa estrutura seja particular, vamos pensar assim, né? Trate de suas questões particulares, os presbiterianos vão se focar muito na doutrina presbiteriana, nas particularidades presbiterianas. Os batistas vão se focar muito nas particularidades batistas. Eles comungam, eles compartilham de uma linha mestra geral. Então, se você pegar, por exemplo, as grades curriculares dos cursos teológicos, seja ele reconhecido pelo MEC ou não, a maioria das igrejas não se utilizam de um curso teológico reconhecido pelo MEC, então isso não faz tanta diferença. Mas, basicamente, as grades curriculares, elas possuem os mesmos conteúdos, as mesmas matérias, inclusive as mesmas fontes bibliográficas, tendo pequenas variações, né, como eu falei. Então, elas se importam com o estudo teológico, elas enxergam que o estudo teológico ele é importante para o desenvolvimento do ministério pastoral, ele é importante para a igreja. Não significa que o pastor vai pregar teologia no púlpito, mas ele vai estar preparado, ele vai estar alimentado, né? Da mesma forma que um psicólogo, ele necessita estudar Freud, ele não senta no seu consultório para ensinar as doutrinas de Freud, mas munido do conhecimento psicológico que ele teve, munido da bibliografia que ele teve que estudar, de tudo aquilo que ele aprendeu, ele vai estar preparado para poder ministrar o seu atendimento psicológico. Da mesma forma, o pastor, ele não vai ao púlpito levar as ideias de Martinho Lutero, de João Calvino ou de qualquer outro teólogo da igreja, mas ele vai alimentar o povo com a Bíblia. Mas para que essa atitude, essa atividade, ela seja melhor desenvolvida, ele necessita de uma preparação teológica, né? Então, as igrejas neopentecostais, principalmente pensando na Universal do Reino de Deus, por ser a maior expoente, e ela é um padrão para muitas outras. Ela não incentiva o estudo teológico, elas não possuem faculdade teológica. Inclusive, um caso curioso, numa das biografias do Edir Macedo, ele conta que no comecinho da igreja,
lá nos primeiros anos da igreja, na década de 70, 80, eles iniciaram inclusive um seminário teológico, e aí ele percebeu que os pastores estavam esfriando na fé, estavam ficando mais frios, mais racionais. E aí ele mandou parar com tudo. E desde então, a única teologia que esses pastores possuem é aquela que é produzida por Edir Macedo, né? Inclusive ele tem um livro que não existe à venda nas livrarias, é muito difícil de achar, você talvez ache em sebo, A Libertação da Teologia. E ele diz assim nesse livro: o religioso tenta explicar Deus, o cristão compreendê-lo. Através da tentativa de explicá-lo surgiu a teologia, que abrange vários ramos, a saber, dogmática, moral, ascética, mística, sistemática, exegética, pastoral e outros. Todas as formas e todos os ramos da teologia são fúteis. Não passam de emaranhados de ideias que nada dizem ao inculto, confundem os simples e iludem os sábios, nada acrescentam à fé e nada fazem pelos homens, a não ser aumentar sua capacidade de discutir e discordar entre si. Então esse é o conceito que o bispo Edir Macedo ele tem do estudo teológico. É algo que não serve para nada. É interessante que você verá que a maioria das igrejas universal, elas trabalham muito bem a questão musical. E geralmente tem pastores que são musicistas, né, são tecladistas, e de mão cheia. Investe-se muito na questão musical, dá-se preferência a isso, mas ao estudo teológico não se dá preferência, se enxerga como algo fútil. Então, essas igrejas, elas acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. É interessante que elas compartilham de algumas doutrinas básicas. Elas acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas elas rejeitam o estudo científico da Bíblia, o estudo teológico da Bíblia, e enxergam na Bíblia um livro de experiências. E essa rejeição da teologia, nós podemos enxergá-la na pobreza das mensagens pregadas, né? E muitas vezes em mensagens equivocadas. Então eles colocam a experiência do indivíduo acima da interpretação correta, acima da doutrina correta. Como eu falei antes, não significa que eles não tenham sua teologia, eles têm a sua teologia, as suas influências teológicas, especialmente Kenneth Hagin influenciou bastante Edir Macedo e R.R. Soares, Valdomiro Santiago, mas eles acabam baseados nessa teologia, que é uma teologia chamada como teologia da prosperidade. É uma teologia onde o indivíduo ele não pode ser pobre, ele não pode ser doente, e ele tem que ser rico, ele tem que ser saudável, e ele pode ser isso, basta ele materializar sua fé, basta ele fazer uma oferenda, ele fazer um sacrifício a Deus, e Deus vai abençoá-lo. Então essa teologia, ela está muito presente nas igrejas neopentecostais, especialmente na Universal. Então não significa que ele não tem uma teologia, mas a sua teologia ela é desconectada em grande parte com a teologia cristã histórica. Então, se você for, por exemplo, nos sites dessas igrejas e dar uma olhada em suas declarações de fé, você vai perceber que elas acreditam nas coisas básicas da fé cristã. São resumidas no credo apostólico, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho. Então, assim, eles
têm essa crença em comum, mas de modo geral, de modo prático, eles rejeitam essa teologia cristã histórica. Ao invés de serem influenciadas pelas igrejas cristãs, e aí nós precisamos lembrar que o cristianismo não começou em 1910, não começou em 1950, não começou em 1977. O cristianismo começa lá com Jesus, com sua igreja, com seus discípulos que se tornam apóstolos. Ela se estabelece ali no Pentecostes e vem de lá para cá. Então, em vez desses líderes neopentecostais receberem, pesquisarem, estudarem a fundo a teologia produzida ao longo de 2000 anos de história da igreja, eles são profundamente influenciados por outras religiões. Por exemplo, o espiritismo e o judaísmo. O professor Oro, ele inclusive vai considerar, classificar a Universal do Reino de Deus como uma igreja religiofágica. Em que sentido religiofágico? Que palavrão que é esse, Fernando? Bom, religiofágica, sim, é uma igreja comedora de religião. Então ela observa determinada prática religiosa presente no espiritismo e ela absorve essa prática dando um novo significado. Por exemplo, você vai encontrar sessão do descarrego na Igreja Universal do Reino de Deus. Só que se você olhar para a história da igreja cristã, nesses 2000 anos de história, você não verá a sessão de descarrego. Você terá registros de exorcismos, de expulsão de demônios, sim, mas você não encontrará sessão de descarrego. O que é sessão de descarrego? Sessão de descarrego, basicamente, é um culto que recebe esse nome, é um culto de libertação espiritual, no qual são realizadas orações de invocação de demônios, onde os demônios devem sair de onde estão e incorporar naquela pessoa, para que então o pastor, munido de sua autoridade espiritual, faça a libertação daquela pessoa. E aí por isso descarrego. Então utiliza-se o conceito do espiritismo, o conceito da Umbanda, do Candomblé, de descarrego. Utiliza-se o conceito de invocar os espíritos para que eles incorporem no indivíduo. E aí é feita a expulsão. E isso sempre com dia, com hora marcada. Existem técnicas para fazer esse procedimento. Então, isso é algo completamente desconectado na história do cristianismo. Então, o fato dessas igrejas abandonarem a teologia histórica cristã, o fato de elas rejeitarem o estudo teológico cristão, permite ou possibilita que elas tenham práticas completamente distorcidas do que é o cristianismo ao longo dos seus milênios, dos seus 2 milênios. Uma outra atitude é a questão de sacrifícios. Então, nas igrejas neopentecostais, especialmente na Universal do Reino de Deus, você vai ter muito forte a questão do sacrifício. E aí você fala, Fernando, mas sacrifício é algo presente na história da igreja. Sim, o sacrifício de Jesus Cristo é o ponto central. É um dos pontos mais importantes. A sua morte, o seu sacrifício e a sua ressurreição. Mas na Igreja Universal do Reino de Deus e nas demais igrejas neopentecostais que a imitam e que abandonaram essa teologia histórica, o ponto central são os sacrifícios do Antigo Testamento, nos quais homens de Deus entregavam ao Senhor um animal em oferenda,
a fim de agradar a Deus, a fim de que Deus fosse, se sentisse agradado e se sentisse disposto a abençoar aquele indivíduo. Então, como o neopentecostalismo ele é uma desconexão com a igreja cristã, é um caminho de desconexão. O próprio Edir Macedo afirmou diversas vezes que sua igreja não é evangélica, sua igreja ela não é evangélica, mas é uma igreja, é um movimento, né, um movimento de fé. Então, essa ideia de sacrifício, de apresentar algo a Deus em busca de Deus o abençoar, é completamente desconectado da história da igreja cristã. Então você não vai encontrar esse conceito de sacrifício em 2000 anos de história da igreja. E esse sacrifício sugerido pelo bispo Edir Macedo e pelos pastores neopentecostais em sua maioria, aqui eu vou deixar bem claro, não posso generalizar 100%, mas em sua maioria é dessa forma. Tem que ser um sacrifício financeiro, tem que ser um sacrifício em dinheiro. Deus não quer algo que não seja dinheiro, né? Inclusive o dinheiro é o sangue da igreja, né? Diz Bispo Macedo. Então são práticas como esta que estão completamente desconectadas do cristianismo histórico. Esta ênfase na antiga aliança, esta ênfase na arrecadação de dízimos e ofertas, essa ênfase em cultos especiais para exorcismos, inclusive de membros, o próprio conceito de que o crente pode ficar possesso por demônios é um conceito desconectado da história cristã, da teologia cristã. Então, assim, você comete muitos equívocos. A utilização, por exemplo, de objetos por parte do fiel, o incentivo de uso de sal grosso. Você não verá ao longo da história da igreja pastores, presbíteros dando sal grosso para as pessoas, muito menos dando arruda ou qualquer outro tipo de objeto. É verdade que existem alguns objetos na Idade Média, principalmente ali na época onde a Igreja Católica Romana ela estava vendendo suas indulgências, mas nada se compara ao que é feito por essas igrejas neopentecostais, dando arca da aliança para o fiel. Então, são práticas que você não vai encontrar nas igrejas cristãs ao longo de 2000 anos, que você encontra hoje em igrejas neopentecostais. Então, você chega hoje numa igreja neopentecostal e você dá de cara com pessoas dobrando os joelhos perante uma arca da aliança, uma réplica da arca da aliança, a qual Deus disse que não deveriam mais ser feita réplica. Então são atitudes como essa, essas atitudes elas são decorrentes desse desprezo teológico. Se esses pastores, se esses líderes religiosos, se eles tivessem estudado teologia de uma forma séria, eles perceberiam que eles estariam cometendo graves erros teológicos, que eles estariam cometendo até mesmo heresia, né? E aí você vai ver, por exemplo, um outro, como é que fala? Uma outra atitude é a atitude de correntes, né? Então você fazer correntes, novenas. Então são 7 sextas-feiras, 7 quintas-feiras, 7 quartas-feiras.
para que Deus venha abençoar o fiel. Então todas essas práticas, elas estão de alguma forma bem longe da história cristã, bem longe daquele cristianismo que nós vemos registrado ao longo da história. Uma outra influência que essas igrejas elas sofrem é a influência do judaísmo nos dias de hoje. Então, devido aí ao grande apreço que o povo de Deus tem pelo Estado de Israel, pelo povo judeu, pelo povo de Israel, alguns pastores, líderes, principalmente neopentecostais, em sua maioria neopentecostais, eles acabam absorvendo essa ideia de que o judaísmo tem algo especial, desprovido de Cristo, não pegando os conceitos ou a doutrina do judaísmo, mas pegando os seus símbolos, por exemplo, a menorá, o mezuzá, a própria Arca da Aliança, o talit, o quipá, as festas. São atitudes totalmente longe daquilo que nós vemos ao longo de 2000 anos de história da igreja. Então, na Igreja Universal, por exemplo, volta e meia, eles oferecem aos fiéis uma mezuzá, né? A Bíblia, a mezuzá, ela aparece na Bíblia, no Antigo Testamento. Era uma caixinha, e nessa caixinha a pessoa colocaria ali um trecho da Escritura e colocaria isso na porta de suas casas. Então é um costume judaico, não é um costume brasileiro, não é um costume americano, é um costume judaico. No Novo Testamento nós não vemos essa prática, pelo contrário. Paulo vai nos dizer que o Evangelho ele é gravado no coração do homem. Então, o Evangelho de Deus não deve estar gravado num pedaço de papel na porta da sua casa, mas ele deve estar no seu coração. Então, essas igrejas elas oferecem esses badulaques, não com a ideia de que o fiel venha ler a palavra de Deus, não com o objetivo de que o fiel venha gravar aquele versículo bíblico, mas na expectativa e na crença de que aquele objeto, de que aquele badulaque, aquele mezuzá, fixado na porta de sua casa, na porta de sua empresa, ele venha a proteger aquela casa contra a entrada de demônios, ou contra a inveja, ou contra o olho grande, ou contra a macumba, feitiços. Então perceba que o conceito do professor Oro a respeito dessas igrejas, principalmente a Universal, como sendo uma igreja comedora de religião, é muito interessante, é muito real, porque ela absorve ali objetos do judaísmo, como a mezuzá, e dá um significado diferente para ele, um significado que os judeus eles não têm esse significado. Eles não colocam na porta de suas casas uma mezuzá, pensando que com isso eles serão livres da macumba, livres da inveja, livres do diabo. A mesma coisa a Arca da Aliança. Os judeus, pelo contrário, eles entendiam que a Arca da Aliança era a Arca da Aliança e ficava lá no santuário. Mas se você for hoje em igrejas neopentecostais, você vai ver em cima do palco uma réplica de uma Arca da Aliança e qualquer pessoa tocando nela, enfim, colocando dinheiro dentro dela. Então essa desconexão da teologia causa esses equívocos teológicos, esses erros e inclusive algumas heresias, né? Então assim, eu vou finalizar o vídeo por aqui. E no próximo vídeo eu vou aprofundar um pouco mais a respeito da hermenêutica equivocada, tá? Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, compartilha. Se você não concorda com o que eu estou falando, fique à vontade também para
comentar, dar a sua opinião, e se você concorda, faça o mesmo. Enfim, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.